Programa Nosso Direito em Ação, mais uma vez discutindo temas importantes. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, aliás, de uma área do direito muito importante para o cidadão, para todos nós, para toda a sociedade, e que, aliás, tem uma responsabilidade, os profissionais que estão à frente dessa área possuem uma responsabilidade enorme, até porque quando se decide algo dentro do direito penal, nós estamos pensando na vida de alguém, estamos pensando na dignidade da pessoa humana e, mais do que isso, estamos pensando na vida. E hoje nós vamos falar com uma profissional que é especialista no tema, claro, até porque é procuradora de justiça, que é a doutora Valderez Abud, procuradora de justiça e que faz parte também é vice-presidente do Movimento Ministério Público Democrático. Como vai, doutora? Como vai, Leopoldo? Boa noite. Obrigada pela oportunidade. É um prazer recebê-la, falar de direito penal, e Isso. é um tema que assim, é tão explorado atualmente, e principalmente os profissionais do direito que estão nos bancos da universidade, os alunos de direito que estão nos bancos da universidade, mais do que isso, os próprios profissionais que estão atuando, possuem muitas dúvidas. E o cidadão, então, nem se fala, porque é um tema muito importante. E hoje nós vamos falar, claro, sobre vários assuntos ligados ao direito penal, e eu gostaria de começar falando de habeas corpus. Mas antes disso, eu quero entender o que é o movimento do Ministério Público Democrático. Esse movimento é uma organização que foi construída por alguns promotores na década de 90, se ressentiam muito da falta de democracia interna no Ministério Público, né? E nós achávamos, a exemplo do que a magistratura também pensava na época, porque foi concomitante à criação da Associação dos Juízes para Democracia e o movimento do Ministério Público Democrático, que nós deveríamos, o Ministério Público deveria se aproximar mais da população, se aproximar mais da sociedade para exercer a sua tarefa constitucional precípua, que é a defesa do interesse público e coletivo, mas sempre com um olhar para você atenuar as diferenças sociais. Não havia espaço no Ministério Público daquela época, que era uma instituição. O Ministério Público é uma instituição conservadora, mas a organização política na época era ainda muito mais conservadora. Então, um grupo de promotores do Brasil teve início aqui em São Paulo, um movimento, criou o movimento do Ministério Público Democrático para que nós pudéssemos fazer uma aproximação do Ministério Público para a população entender. Então, muitos projetos foram feitos pelo movimento do Ministério Público Democrático. Por exemplo, trabalhamos junto com as promotoras legais populares, que a gente ia nas periferias, dar aula de Constituição, enfim, fazer a população entender o seu verdadeiro direito e o que deveria cobrar dos seus governantes e cobrar das suas instituições. E as mulheres? As mulheres, então, existe uma preocupação com esse movimento em relação, porque hoje nós temos acompanhado, principalmente agora com essa questão do Covid, o aumento dos casos de feminicídio, existe uma preocupação desse movimento? Claro, claro. Teve muitas vertentes do movimento do Ministério Público Democrático voltado ao combate à violência contra a mulher. Muitas palestras, muitos cursos. Então, nós fizemos, ao longo dos anos, vários colegas envolvidos aqui em São Paulo e no Brasil, fazendo esse tipo de trabalho, não é um trabalho social como se fosse uma ONG social, mas fazendo a população ter a conscientização dos seus direitos e dar instrumentos para que eles mesmos possam combater as desigualdades e, enfim, basicamente nasceu com essa perspectiva. Aliás, o Ministério Público ele tem uma importância na sociedade. O Ministério Público tem uma grande importância. O Ministério Público está sempre ao lado de cada cidadão, né, doutora? Sim, exatamente. E tem que estar sempre vigilante para, sobretudo, defender a ordem democrática, que essa é a função principal, sem a qual, se nós não estivermos vivendo numa democracia, num Estado de Direito, como estamos, nós não vamos poder fazer valer a igualdade de direito entre todos. Doutora, a senhora atua no Tribunal de Justiça de São Paulo
e eu acho que quem está nos assistindo, provavelmente nós temos profissionais do direito, acadêmicos, o cidadão que quando vê um tema ligado ao direito penal quer entender. E eu fico pensando nos casos de habeas corpus, porque quando pensamos de direito penal e a nível de Tribunal de Justiça, são inúmeros hoje os casos de habeas corpus que chegam nos tribunais. A mídia sempre comenta que um determinado habeas corpus foi julgado. E nesse aspecto eu queria aproveitar a sua presença no programa para que esclarecesse ao telespectador essa questão do habeas corpus. Porque ainda que o estudante nos bancos da universidade aprenda o que é o habeas corpus, ainda que a OAB traga noções e enfatize nas provas a questão dos habeas corpus, na prática, doutora, qual a sua opinião ou quais as características que a senhora acha importante para que este profissional ingresse no Tribunal de Justiça e entre com habeas corpus? Quer dizer, é uma peça que é uma peça que deve ser longa, deve ser curta, ele deve invocar quais requisitos? Traz para nós algumas observações a nível de tribunal, como que o tribunal visualiza essa questão? Certo. Olha, o habeas corpus, sem dúvida nenhuma, é uma conquista democrática, é um instrumento de defesa da liberdade imprescindível. Só que a gente percebe que ele tem sido muito banalizado, né? O habeas corpus não está mais sendo usado somente para a sua função para a qual foi criado. Porque o habeas corpus tem que ser um instrumento através do qual a gente garante a liberdade de ir e vir e combate alguma ilegalidade na restrição dessa liberdade. Só que hoje ele está sendo usado como um substituto de apelação, como um substituto de agravo de instrumento em execução, agravo em execução, até mesmo de revisão criminal. Então, não são poucos os habeas corpus que entram os advogados pedindo alteração de regime de pena. Tá bom, aí vai se dizer, olha, mas eu não posso estar cerceado, porque às vezes pode acontecer de dar, e é verdade. Então, eu não estou aqui para dizer, olha, não vão usar o habeas corpus para isso, não, até porque o Superior Tribunal de Justiça já de um bom tempo para cá, e o próprio Supremo Tribunal tem dito, olha, não é caso de habeas corpus não pode ser substitutivo de apelação, de revisão, mas como é manifesta a ilegalidade, concede de ofício. Portanto, eu acho que... A senhora tocou num ponto que eu acho muito importante. Aliás, a senhora comentou aqui vários assuntos que todos eles são importantes, eu quero abordar todos aqui. Agora, eu quero fazer a seguinte pergunta, e eu tenho certeza que é uma dúvida de grande parte dos profissionais. É necessário que eu ingresse com habeas corpus no Tribunal de Justiça primeiro, antes de ingressar em Brasília no Superior Tribunal de Justiça? Sim. Essa é a primeira pergunta. E uma outra pergunta. Nós sabemos que grande parte dos habeas corpus que se ingressa no Tribunal de Justiça, as liminares são negadas, pelo menos é o que se discute. É claro que não estamos generalizando, mas grande parte dos habeas corpus, as liminares são negadas, e aí fica aquela dúvida, com a liminar negada, eu posso ingressar no Superior Tribunal de Justiça? Olha, então, de fato, você não pode ingressar diretamente nos tribunais superiores sem ingressar no tribunal sob pena de supressão de instância. Então, aí eles dizem, ó, retorne para o Tribunal Estadual analisar a questão, porque ela não pode ser analisada ineditamente nos tribunais superiores, né? Agora, com relação à liminar negada, aí é que está. Não existe propriamente um recurso, mas o que os advogados fazem, e muitas vezes com sucesso? Entram com habeas corpus por ter negado a liminar, porque a autoridade coatora, segundo se entende, passou a ser o Tribunal Estadual. Aí os advogados entram com habeas corpus por não ter sido concedida a liminar. Aí o que acontece? Em geral, os tribunais superiores falam, não cabe habeas corpus, ou não cabe recurso de indeferimento de liminar, não cabe recurso, e muitos concedem de ofício. Então, porque hoje em dia nós estamos observando, mercê da omissão, muitas vezes, do Congresso Nacional em
estabelecer leis, regulamentar certos procedimentos, ou criar certos tipos penais, nós estamos vendo que os tribunais estão se substituindo ao legislador, né? Então, estão criando algumas tradições, e isso acontece muito em decisões do Supremo Tribunal Federal. Não tem recurso de liminar, então vamos entrar com outro habeas corpus. Ainda que não tenha, então o que diz? Às vezes eles concedem a liminar e determina que se julgue o mérito antes de eles falarem no mérito lá, porque senão tem supressão de instância. Nós sabemos então, a presunção de inocência. Muito. Por isso que eu só estava dizendo para os advogados, não estou dizendo para não entrar com teses que não sejam exatamente. Mas, quando entrar, entra com um pedido bem enxuto, sabe? Pode defender a tese, mesmo que não caiba. Quer mudar a pena, não cabe em habeas corpus? Teoricamente, legalmente não, né? Então, o ideal é fazer um pedido abordando as questões principais. Até o conselho que eu dou, porque eu sei, como você mesmo disse, que tem jovens estudantes ouvindo, acadêmicos. Todo juiz, todo promotor conhece o Pacto de São José da Costa Rica, conhece todas as disposições e a jurisprudência, então não precisa fazer um habeas corpus com inúmeras e incontáveis páginas, que é uma das tradições que o computador nos legou, né? Porque você aliás, já eu li tem uma apelação na semana passada. Eu li uma apelação ao Tribunal de Justiça, apelação criminal. O advogado produziu ali pelo menos umas 70 laudas. É claro que ele observa ali, ele faz as observações, mas ele tem o processo ali na primeira instância todo à disposição, e agora sistema digital. É necessário que tudo isso seja, quer dizer, essa grande quantidade de exposição ali de doutrina, enfim. E uma outra questão, é necessário que se transcreva doutrinas e mais doutrinas? Olha, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que é até bom, às vezes você tem um pensamento, você ilustrar com um autor importante, um doutrinador importante, mas pequeno, você não precisa traduzir todas as páginas do livro da pessoa, ou o capítulo que ele escreveu. Jurisprudência, tá bom. Você põe, olha, o Supremo Tribunal está entendendo, coloca uma, não precisa botar 10, 12 páginas de jurisprudência, porque eu já peguei habeas corpus de 90 páginas. Como é que você pode acreditar que, com a quantidade de serviço que a justiça brasileira tem, alguém possa se debruçar e ler 90 páginas detidamente? Não. Você vai atrás do que interessa. Por isso que eu aconselho os advogados, os acadêmicos, e falo isso para os meus colegas promotores também na denúncia ou em ação civil pública. Ninguém lê 300 páginas de uma denúncia, tá certo? Então, vamos focar no ponto principal, porque o que o desembargador vai olhar? O que o procurador vai olhar? Vai olhar o caso é esse, tráfico, é homicídio, então eu tenho que saber, ele tinha arma, tinha ânimos mecânicos no homicídio e tal. Você vai nos pontos principais. Então, eu acho que as pessoas devem, e não é para fazer aquele trabalho sem nenhum conteúdo, não, você faz coisas com muito bom. Eu pego habeas corpus impetrado por advogados, com 4, 5 páginas, perfeito, que enfocou o tema exatamente, que é o que tem que ser analisado. Essa é uma sugestão que eu faço, sabe? Porque o mundo está muito corrido, a nossa justiça está soberbada. Os desembargadores, eles têm, a cada sessão de julgamento, eles têm centenas de processos para julgar. Tem que ser revisor de um outro processo, relator de um. Não dá tempo para ler todas essas coisas. E são coisas que não está acrescentando. Não é dizer, olha, eu precisei explicar isso, pensar. São coisas que qualquer desembargador sabe, qualquer procurador sabe, qualquer promotor sabe. Doutora, uma outra questão também que se discute, essa questão do tráfico hoje no Brasil é uma realidade cruel, uma realidade que infelizmente já faz parte do dia a dia do cidadão. O cidadão no Brasil hoje,
acaba visualizando todos os dias na televisão casos e mais casos de tráfico de drogas. Longe de uma discussão política, esses casos chegam no tribunal. Há um olhar sensível por parte do Ministério Público com relação à quantidade de drogas? Porque muitas vezes um cidadão ele é preso, ele responde um processo e a quantidade de droga varia e muitas vezes ele é condenado, não digo com uma ínfima quantidade de drogas, mas claro, com uma quantidade de drogas que existe aquela dúvida, será que ele realmente era um traficante de drogas? Existe essa sensibilidade por parte do Ministério Público, que muitas vezes o que se discute é, o Ministério Público não quer saber, vai condenar e pronto. Será que é bem assim? Olha, analisando o Ministério Público e o Judiciário como instituição, ambas são instituições conservadoras. E elas refletem o pensamento, muitas vezes, conservador que a sociedade tem com relação, por exemplo, ao tráfico de drogas. Agora, que há promotores que são sensíveis a essa questão da quantidade da droga, isso existe. Mas eu não posso dizer para você, afirmar, que esse é um norte da instituição. Não, é individual. A senhora tem esse olhar? Eu tenho esse olhar porque eu acho o seguinte: primeiro que a questão do tráfico ela tem que ser repensada, né? Porque o legislador não quer pegar aquele traficante de esquina que vende maconha, uma porção de cocaína aqui, outra colar e tal. A lei vem para coibir os grandes traficantes, o grande cartel de droga. E o que nós precisamos repensar, eu não estou falando em liberalização da droga, porque essa é uma questão que ainda me deixa um pouco dividida, mas que a questão é muito de saúde pública também, muito mais do que de polícia. Então, nós temos que fazer alguma coisa, porque o mundo inteiro gasta bilhões no combate ao tráfico de droga e não tem sucesso em nenhum lugar do mundo. Estados Unidos, o país que mais gasta em droga, não tem sucesso no combate à droga, que vem aumentando em todos os rincões deste planeta. Então, alguma coisa a gente tem que rever. Agora, particularmente, eu acho o seguinte: o intuito do legislador qual é? É punir com severidade aqueles traficantes estruturados, empresariais, que fazem do tráfico a sua profissão, o seu cotidiano. Mas o pequeno traficante, para isso que vem essa alteração do parágrafo do privilégio no tráfico. É ser pequeno. Então, qual é uma das razões para a gente reconhecer a existência de um pequeno? Porque se nós levarmos a nossa lei a ferro e fogo, se você fuma cigarro normal e oferece um cigarro para um amigo, não é crime. Se você está fumando um cigarrinho de maconha e oferece para o seu companheiro, é tráfico. Então, isso que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Falar, pera um pouquinho, isso não é o tráfico que o legislador quis, não é esse. Punir não é esse tipo de tráfico. Então, você tem que ter um olhar que vai, a análise da quantidade da droga, a qualidade da droga, a condição pessoal do agente. Você analisa e fala assim, não é isso que a punição, que se quer a punição. Se bem que no habeas corpus, o que a gente analisa é apenas a libertação durante o transcorrer do processo ou de eventual recurso. E em casos de pequeno traficante, primário, bons antecedentes, jovem, eu sempre concordo, porque eu acho o seguinte: eu acho que não é isso que a lei estava de olho querendo coibir. Eu vou chamar um rápido intervalo. Mas é uma individual de cada profissional. Eu vou chamar um rápido intervalo. Eu quero voltar falando sobre presunção de inocência com relação a essa questão do habeas corpus. Vou chamar um rápido intervalo, nós já voltamos. Voltamos, programa Nosso Direito em Ação, hoje falando sobre temas ligados ao direito penal. Iniciamos, claro, falando sobre o habeas corpus e estamos conversando com uma profissional de destaque, procuradora de Justiça no Tribunal de Justiça de São Paulo,
um dos grandes tribunais, que é a doutora Valdereza Abud. Doutora, acho que o Tribunal de Justiça de São Paulo é um dos maiores tribunais desse país. Sem dúvida, é o maior. É o maior tribunal, além de número, tem de desembargadores, além da quantidade de trabalho. No Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, a maioria dos recursos é de São Paulo. Doutora, É muito grande. chegam inúmeros recursos no tribunal. Como que os profissionais conseguem? Quer dizer, são vários profissionais ali, vários funcionários que se dedicam e se organizam. Quer dizer, a senhora, como procuradora de justiça, dá para observar, quer dizer, ler tantos habeas corpus ou mais do que isso? Como que isso é desenvolvido internamente? Internamente, assim, nós somos. A Procuradoria de Habeas Corpus e Mandado de Segurança recebe do tribunal, há uma divisão, uma distribuição entre os integrantes, né? E a gente recebe o seu acervo conforme vai chegando do tribunal. E, felizmente, agora nós temos um analista que nos ajuda, né? Um analista jurídico que ajuda. E o tribunal, já de um tempo para cá, tem um gabinete com analistas jurídicos, um gabinete relativamente bom, mas é insuficiente para fazer frente à quantidade de trabalho. Embora o Tribunal de Justiça de São Paulo já venha de um bom tempo cumprindo a meta proposta pelo Conselho Nacional de Justiça de apresentar resultado. Até porque habeas corpus não pode demorar. Você tem que falar logo, porque é uma pessoa que está presa. 99% é alguém que está preso, está esperando um resultado, certo? Então, aliás, você não pode... Aliás, nesse ponto, a senhora toca num ponto importante que já me traz aqui o seguinte questionamento, e que eu acho que é importante que quem está nos assistindo provavelmente tem essa dúvida, o cidadão em si já tem essa dúvida, até porque se discutir muito habeas corpus que foram impetrados e decididos para figuras públicas de grande importância, de grande, vamos colocar assim, né, para famosos, inclusive, e o que se discute é assim, o cidadão é primário, não registra antecedentes criminais, não possui antecedentes criminais, residência fixa, trabalho honesto e cometeu um crime de violência ou grave ameaça. Mas tem a chamada presunção de inocência, quer dizer, até uma eventual condenação, se presume que esse cidadão ele é inocente. E ele preso, quando se pede uma liberdade provisória, o juiz negou, se ingressa no Tribunal de Justiça com habeas corpus para que o tribunal avalie se pode ou não colocar esse cidadão em liberdade. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Quer dizer, cidadão primário, no registro de antecedentes criminais, cometeu um crime de violência e grave ameaça, merece voltar para a rua? Quer dizer, merece voltar para casa? Essa é uma questão importante, mas que a gente tem que analisar com muito cuidado. Por quê? A presunção de não culpabilidade não é propriamente presunção de inocência. Quer dizer, você não é culpado, mas a sua conduta... ou foi preso em flagrante, ou o flagrante foi convertido em preventiva, a sua conduta é uma conduta que pode trazer problemas sociais. Por quê? Não basta ser primário, Leopoldo, de bons antecedentes. Você praticar um crime por violência e grave ameaça, às vezes, por isso que cada caso é um caso, às vezes você pratica um crime com extrema crueldade, com extrema violência, com violência desnecessária para a execução daquela sua finalidade. Você também não pode falar, você não é culpado ainda, mas então você vai para casa? Não, a Constituição concebeu muito bem a coexistência da prisão preventiva com o conceito de não culpabilidade ou de presunção de inocência, como você diz. Agora, doutora, por exemplo, claro, a partir do momento que ele responde um processo, há indícios que ele supostamente tenha praticado aquele crime. Agora, por exemplo, quando se nega a liberdade a esse cidadão e não se concede a liberdade por ele ter cometido um crime de violência e grave ameaça, ele sendo primário, nunca tendo praticado crime nenhum, quer dizer, será que o tribunal muitas vezes não está antecipando
o mérito propriamente dito, ou vamos dizer assim, um processo que nem concluído foi, que nem sentença possui, será que não existe aí uma certa condenação prévia desse cidadão, que muitas vezes ele pode ser inocente? Pode, claro que pode. Mas a prisão em flagrante é uma coisa muito forte, né? De você, indicativa de que aquele crime aconteceu. O que não quer dizer que a pessoa não possa ser inocentada lá para frente. Mas pensa, as situações, as testemunhas, ameaça a testemunha. Às vezes a pessoa está presa, familiares do preso vai ameaçar a testemunha. Então não basta a gente analisar a primariedade apenas e tão somente. Você tem que analisar, porque, especialmente, eu estou falando, eu acho que vocês, os advogados, têm que se firmar nesse flanco. Agora, nós que representamos uma parcela da soberania do Estado, você tem que olhar todos os lados. Tem a primariedade, mas tem uma família de vítima que está sendo ameaçada, vamos supor. Isso não é raro acontecer, entendeu? Então, você tem que olhar todos esses aspectos para não incorrer no erro que nós temos aqui no Brasil, que nós temos a cultura da pena mínima. Juiz, quando vai fixar pena, em geral, no artigo 59, só olha a primariedade e os bons antecedentes. Não vê consequência de crime, não vê quais foram, por exemplo, você mata alguém e que deixa 4 filhos na orfandade, você deixou, a consequência do seu crime foi maior do que outra. Então, nós temos que analisar todos os aspectos para você ou manter uma prisão ou fixar uma pena. Então, não basta a primariedade para pôr alguém na rua. O crime cometido com violência, por exemplo, às vezes estupro de vulnerável. Se soltar a pessoa, vai voltar para a mesma casa em que ele praticou o delito. Então, são questões que a gente tem que... Roubo, não o roubo com violência ou grave ameaça normal, concebido pelo tipo penal, mas você vê casos, por exemplo, que a pessoa está subjugada e ainda os roubadores ainda batem, machuca. Para quê? Então, você tem que analisar tudo isso. Não basta a primariedade. Eu quero fazer um comentário no seguinte sentido. A senhora, claro, não decide ali o habeas corpus propriamente dito, mas, claro, opina e se manifesta como procuradora naquele habeas corpus. A senhora, como acompanha várias tentações orais, depois eu quero até perguntar sua opinião com relação à ostentação oral, mas a senhora que acompanha vários habeas corpus sendo julgados, provavelmente a senhora tem observado que alguns processos, muitas vezes, o réu ele não tem testemunha. E a testemunha que existe no processo é o policial. O meu questionamento é como fica esse processo que ele é, na verdade, julgado e tem como prova ali a palavra do policial. Como fica essa palavra do policial perante o tribunal, na sua opinião, que a senhora tem acompanhado? É claro que varia de Câmara para Câmara, mas qual que é a sua opinião com relação a isso? Olha, em geral, a palavra do policial é aceita, porque você não pode credenciar alguém para fazer a polícia preventiva e depois não acreditar na sua palavra, né? Então, em geral, a palavra do policial é crível. Aliás, o Supremo já espancou essa tese de falar só a palavra de policial, porque você parte do pressuposto que alguém que é um integrante do Estado, você parte do pressuposto da confiança e da credibilidade. Agora, há casos que você verifica mesmo que há uma certa tendência, algumas contradições no próprio depoimento do policial, entendeu? Aí você vai ver... Entre uma testemunha que é arrolada em um processo, entre essa testemunha, a palavra dessa testemunha e a palavra do policial, qual é a palavra? Se a testemunha for a mulher do réu ou o marido da ré e a palavra do policial, quem que tem mais interesse em que... Sabe, você não pode a priori dizer, olha, se tiver uma testemunha civil e um policial, eu vou ficar com a testemunha civil. Porque não há uma profissão de fé de que a testemunha civil seja mais crível que o policial, né?
Você tem que olhar um fato concreto, verificar o que existe ao lado. Quem é essa testemunha civil que disse isso? É alguém que não estava que estava passando na rua, que não tinha nenhuma ligação com as pessoas. Aí é uma coisa. Agora você pega o filho do réu, a filha da ré, o filho da ré, o marido, a mulher. Você olha com mais reservas, entendeu? Então, eu acho que isso aí é um pouco de preconceito com relação aos policiais. Estou dizendo que a palavra deles é absoluta, não. Vamos olhar, vamos ver se tem contradição. Aonde que está a contradição? Porque quando levam testemunhas civis, muitas vezes, você fazendo reperguntas em audiência, você percebe que a pessoa cai em contradição, sabe? Então, cada caso é um caso, Leopoldo. Eu acho que o que a gente tem que expurgar é preconceito contra réu e preconceito contra policial. Eu acho que para você ser promotor mesmo, claro, eu sou promotora a vida inteira do júri, mas você não pode ter aquela predisposição contra o réu. Você é o primeiro, entre aspas, julgador do processo. Porque a gente não foi feito só para acusar. Essa não é a nossa profissão, né? A senhora acha importante, a senhora acha importante uma sustentação oral? Uma sustentação oral bem feita e dentro daquilo que a senhora tem observado? É claro que o procurador de justiça, eu já acompanhei algumas sustentações no tribunal e eu percebo que o procurador de justiça, em geral, mantém ali aquela tese dele, não é a tese do Ministério Público, mas mantém aquela opinião em relação ao processo. E claro, muitas vezes ali algum desembargador pode pedir para que o processo saia ali da pauta, ou que de repente essa questão seja melhor observada. Agora, a senhora acha importante a presença do profissional na sustentação oral, propriamente dita? Olha, eu fiz, durante muitos anos eu fiz sustentação oral no tribunal. Eu acho importante, sim, especialmente para os advogados, eu acho importante para o Ministério Público também. Mas desde que com aquela perspectiva de que, em geral, o desembargador já vai com o voto pronto, ele já conhece o processo, o revisor já conhece o processo, o relator vai expor, conhece o processo. Mas com aquela perspectiva de falar, isso é importante abordar, porque pode passar. Ninguém tem o dom divino de conhecer tudo, não. Pode passar uma parte importante do acervo probatório. Por isso que eu falo, se ficar falando muito em petição, ou até em sustentação, passa a parte importante. Então tem que pegar o ponto central da defesa, ou acusação, o ponto central da acusação, e abordar só esses pontos. E mostrar por que é caso, no caso da defesa, de se reconhecer um privilégio, de se reconhecer uma absolvição, de se diminuir uma pena. Mas ela é feito, sim. Uma sustentação bem feita pelo advogado, ela pode mudar a opinião do próprio promotor? Acho que pode. Acho que pode, sim. Eu já conheço casos que sim. Não é comum, mas eu conheço. Vou fazer um rápido intervalo. Nós já voltamos novamente falando. Eu quero falar sobre. A senhora comentou sobre o Tribunal do Júri. Eu quero aproveitar a sua participação. Falar do Tribunal do Júri. Aliás, a senhora integrou o Tribunal do Júri, mas eu vou fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. Tá certo. Voltamos, programa Nosso Direito em Ação, mais uma vez discutindo temas importantes. Hoje falando sobre o direito penal, nossa convidada. Eu fico muito feliz quando nós temos convidados no programa como a doutora Valdereza Abud, porque todas as questões que eu pergunto, independentemente de uma pré-pauta, ela responde e de uma maneira muito tranquila, muito didática. Fico muito feliz. A senhora tem essa facilidade de conversar com os telespectadores, porque quando vocês conversam aqui e falam, com certeza é o cidadão que está em casa que ele é o maior beneficiário do nosso conteúdo, porque ele tem a facilidade, quando temos convidadas como a doutora, de entender esses temas, que muitas vezes é de difícil entendimento. Nós sabemos que o conhecimento da lei é de obrigação de todo cidadão, mas nem todos conhecem.
E a senhora falou do Tribunal do Júri, a senhora já atuou no Tribunal do Júri, doutora? Olha, eu fui promotora quando era de primeiro grau, do primeiro Tribunal do Júri, durante muitos anos. Aliás, quero dizer que foi o melhor momento da minha carreira. E eu me sinto até uma pessoa privilegiada, porque eu atuei em julgamentos no Tribunal de Júri dos crimes contra a vida em primeiro e em segundo grau também. É claro que em segundo grau não era com a feição e a concepção do júri, mas atuei em processos em que juízes e promotores cometeram homicídio e eu atuei em processos junto ao órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, a minha vida minha vida profissional sempre foi muito marcada pela atuação nos crimes contra a vida. E é assim o caminho que eu mais segui na carreira toda. E essa questão de vida me leva a pensar na chamada dignidade da pessoa humana. Eu penso no Supremo Tribunal Federal e eu me volto a um artigo que a doutora escreveu recentemente, até porque quando falamos com os profissionais eu sempre observo ali, vi que a doutora escreveu um artigo importante, aliás, que eu acho que todos devem depois acessar, que fala sobre a chamada legítima defesa da honra e uma posição do Supremo Tribunal Federal atualmente, onde ele discute uma arguição de descobrimento de preceito fundamental. Eu gostaria que a senhora falasse sobre essa questão, que é um tema extremamente novo e eu acho que é importantíssimo os profissionais estarem atentos sobre essa chamada legítima defesa da honra. Então, essa questão é muito importante mesmo. É muito importante que o Supremo também se conscientize do papel importante que ele vai ter a partir de agora para a recuperação e para a dignidade da mulher como pessoa humana. Porque o que o Supremo fez para os telespectadores, quem está nos ouvindo, entender? O Supremo decidiu uma questão proposta pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, dizendo que as teses usadas nos tribunais do júri em crimes de feminicídio, o feminicídio é crime cometido pelo homem companheiro ou ex-companheiro contra a mulher em razão de gênero, né? Sim. Esses crimes não pode mais a defesa fazer uso da tese da legítima defesa da honra, porque é uma tese odiosa, discriminatória, que submete a mulher a uma situação de objeto, como se o homem pudesse dispor, e a honra é um atributo personalíssimo, portanto, que honra dele se a mulher o abandonou ou se a mulher o traiu? Não é a honra dele que foi atingida, a honra é um atributo personalíssimo. E que isso vinha sendo conestado pela sociedade, que é uma tese odiosa, discriminatória, e proibiu, a partir desse julgamento, de que se colocasse na tese do plenário do júri e se quesitasse, ou seja, fizesse pergunta aos jurados sobre tese de legítima defesa da honra. Quando a senhora fala sobre a questão da honra, a senhora fala sobre a questão da honra subjetiva, quer dizer, aquela que o cidadão tem em relação a ele mesmo, ou seria aquela honra objetiva, ou seja, o que as pessoas vão pensar em relação a isso que aconteceu? As duas, pelo seguinte, porque o que eles alegam? A mulher o traiu, então a honra dele perante os demais, como se fosse aqueles duelos de outrora, da época do século XIX, que iam duelar um contra o outro. Então, ora, ela me traiu, como é que ela podia estar com outro homem? A minha honra foi atingida, em geral, mais perante a sociedade do que contra si mesmo. O seu ressentimento, a sua mágoa, a sua vingança. Então, o que aconteceu? O Supremo proibiu, falou, vocês não podem mais arguir essa tese, porque isso é uma tese que relega a mulher a uma subalternidade, a uma situação de humilhação cotidiana, quer dizer, ela morre e o sujeito ainda é absolvido porque ela, exercendo um direito legítimo, por exemplo, de seguir com a sua vida, romper a relação, ela tem que morrer para que a honra do cidadão fique preservada.
Então, é um sentimento mais tosco, mais rude possível. E o Supremo proibiu agora a utilização dessa tese. É um marco, foi importante. Mas desse artigo que eu escrevi, eu digo que ele tem um valor muito mais simbólico do que real, porque na vida prática isso não vai ter alteração nenhuma. Porque quem trabalha no Tribunal do Júri sabe que a criatividade dos profissionais do direito é muito grande. E você pode defender a mesma tese por meio inverso. Por exemplo, valendo-se da inexigibilidade de conduta diversa, sem usar uma única vez o vocábulo legítima defesa da honra. Se usar o vocábulo no júri, atualmente, quer dizer, essa decisão ainda não está... A partir da decisão, a partir da decisão vai proibir, e se o juiz quesitar, está nulo. Ou melhor, se utilizar essa tese, está nulo o julgamento, segundo decisão do Supremo. Olha, vai ter um outro problema também. A amplitude de defesa, a plenitude de defesa. Vai proibir a tese? Vai proibir. Mas os profissionais poderão usá-la de outra forma. E aonde que está a questão que eu digo que é muito importante que o Supremo pense, que todos nós que abraçamos essa carreira e que amamos o júri, achamos que é uma instituição democrática importante, que é a expressão da cultura de um povo, nós temos que pensar que o que tem que mudar é o quesito genérico que foi introduzido pela reforma penal de 2008. O jurado absolve o réu, 2011. Quando foi introduzida este quesito genérico, o legislador permitiu que se colocasse na resposta toda forma de preconceito e discriminação e valores retrógrados que podem viver na sociedade. Então, se o jurado absolve o réu, ele pode absolver o matador de mulher, o homofóbico, o racista, expressando todos aqueles preconceitos que nós precisamos abominar. Então, inconstitucional não é você arguir a tese da legítima defesa da honra, que eu acho que teve um mérito essa decisão. É inconstitucional é você manter na legislação pátria um quesito que permite a expressão maior do preconceito, a violência policial. Quem é a favor de matar pessoa, bandido bom é bandido morto, como se diz aí algumas pessoas falam isso, absolve um policial acusado de matar, digamos assim, friamente, uma pessoa que ele devia capturar e levar para as barras dos tribunais. Então, por isso que eu acho importante que a gente pense sobre isso, que a gente debata sobre isso. Essa é a grande questão que está. Há 2 meses, há 3 meses, mais ou menos, o próprio Supremo Tribunal, a primeira turma do Supremo Tribunal, manteve um feminicida de Minas Gerais, que confessou em plenário que matou a mulher porque ela o traiu, ou ele supunha que ela o tivesse traído. O Tribunal Popular absolveu. Houve recurso, o Tribunal Estadual mandou para novo júri, a defesa recorreu, o STJ mandou para novo júri dizendo que era decisão manifestamente. Aí veio o Supremo e disse, não pode, porque isso fere a soberania do júri. Ora, se há 3 meses isso feria a soberania do júri, o mesmo argumento é que a legítima defesa da honra. Então, isso mostra o quê? O problema está no quesito genérico e no mito da soberania do júri. Qual que é o objetivo do Supremo Tribunal Federal ao editar uma norma dessa? A última, eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele tem feito um papel social importante, porque ele vem substituindo lacunas do Congresso Nacional, né? Então, nós tivemos legislações
combatendo os homofóbicos, tivemos legislações, não digo, julgamentos, combatendo uma série de atrasos que ainda persistem no Brasil. Então, eu acho que a finalidade foi dar um passo para tentar resgatar a dignidade da mulher e não se utilizar mais esses argumentos. Acho que a finalidade foi boa, só que ela não vai cumprir o seu mistério, o seu desiderato, na minha avaliação. Porque não adianta você agora suprimir a chuva, o calor. Então, amanhã você vai suprimir. Advogados inteligentes, o que fazem? Usam a inexigibilidade de conduta adversa e mais. Não precisa usar nada. Leva a testemunha em plenário. A testemunha pode dizer. O advogado não pode, não precisa nem abrir a boca, a própria testemunha vai falar. Então, eu acho que essa decisão do Supremo ela foi importante para mostrar simbolicamente o caminho que a justiça brasileira, pela nossa mais alta corte, está indo. Olha, chega de matar a mulher e ficar invocando isso. Isto é o reflexo de uma sociedade assimétrica em que a mulher é cidadã de segunda categoria, é relegada a situações e funções subalternas. Eu acho que é um bom sinal e acho que o Supremo vai evoluir para rever a decisão, a legislação pertinente ao julgamento pelo júri. Quero aproveitar a sua presença nos finais. Aliás, eu gostaria de ficar conversando aqui com a doutora por muitos e muitos, mais minutos, mais horas aqui, mas infelizmente estamos chegando ao final do programa. Eu sempre peço para que o convidado ou a convidada deixe uma mensagem para, de repente, para o profissional do direito, para o cidadão, enfim. Mas, aproveitando as suas considerações, deixasse uma mensagem para as mulheres. Eu fico muito grata pela oportunidade, sobretudo de eu poder me dirigir às mulheres nessa luta que nós, mulheres, estamos encetando ao longo da vida em busca da libertação e da igualdade social, né? O que eu quero dizer é que para as mulheres e para todos os homens e mulheres, todos nós devemos ser feministas, porque feminismo expurguem da cabeça qualquer preconceito. O feminismo significa apenas e tão somente ser igual, todos serem iguais perante a lei. E eu tenho certeza que todos os homens com uma consciência clara, democrática, são a favor disso. De modo que às vezes falam, eu não sou feminista, mesmo mulheres dizem, não sou feminista, porque ainda não sabe o verdadeiro conceito do feminismo. Então nós temos que buscar lutar e sermos feministas para que todos nós sejamos iguais perante a lei, para que as mulheres possam galgar postos que até então eram proibidos e permitidos somente ao universo masculino, para que nós possamos romper, que é esse o estágio da luta principal que nós temos, romper a ideologia dominante, para que mulheres e homens não reproduzam músicas, letras, poemas que fazem da mulher, que evocam a violência contra a mulher. Tapinha de amor não dói. Esse cara sou eu, elevando o homem a uma categoria de superioridade social à mulher. Então, termos consciência disso muito clara e pedir a todos os profissionais do direito que pensem, que lutem também para que nós possamos ter sucesso na introdução da disciplina de direitos humanos no ensino da mais tenra idade. Não é 15, 14 anos que a personalidade está formada. Na criancinha, que no meu tempo de infância era maternal, pré-primário, desde logo aprender a respeitar o outro, a respeitar a mulher, a respeitar a dignidade humana. E é isso, essa é a mensagem que eu quero deixar para todos nós. Lutarmos, o direito é um instrumento maravilhoso. Ele pode ser conservador e autoritário, depende do seu aplicador. E nós todos podemos nos unir em torno do direito para tornar a sociedade mais justa e mais igual.
Doutora, Muito agradeço obrigada. muito a sua Agradeço a participação. oportunidade, Dispensa viu? maiores comentários. Claro, o telespectador que assistir a sua entrevista e que está assistindo, com certeza já tem condições de observar os sinceros elogios, claro. E já agradecendo a sua participação e gostaria que participasse outras vezes Estou pela sua inteira disposição. facilidade em trazer Eu conhecimento estou inteira e disposição, eu expor. fiquei muito feliz e grata pela oportunidade. Agradeço, desejo sucesso nesse movimento do Ministério Público Democrático. Acho que é importante que as instituições tenham ou estejam à frente de questões importantes para contribuir com a sociedade e com certeza a sua participação só nos enobrece. Agradeço e Muito espero poder contar obrigada. com a sua participação outras vezes. Sempre estarei à disposição. Muito obrigada e boa noite. O programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Agradeço a sua participação e gostaria que participasse todas as semanas conosco, porque todas as semanas nós estamos participando, estamos conversando com personalidades do mundo do direito. E você também pode participar. Agradeço a sua participação e até o próximo encontro.